O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje em Eucaristia para rezarmos juntos esta palavra do quinto domingo que vai nos chamar bastante a atenção sobre a realidade da cura. Deus quer curar. Mas que cura a gente pode dizer ao Senhor? Que cura eu necessito? Então a gente observa primeiro a leitura do livro de Jó. Veja que interessante Jó. Jó é um homem justo diante de Deus, um homem honesto, um homem que é abençoado por Deus porque ele exalta a soberania de Deus. E sendo justo, o que Deus faz? O demônio vai e tenta a Deus dizendo de Jó. E o Senhor, por conhecer Jó, diz: pode tentá-lo, mas não tira a vida. Interessante o fato. Até meio estranho dizer que Deus dá a liberdade ao demônio de tentar Jó. Aqui é para mostrar uma ação muito grandiosa de Deus sobre a pessoa e a resposta da pessoa a Deus. Veja que para Jó a vida não foi fácil. Primeiramente a esposa morre, depois os filhos, os funcionários de Jó, ele perde a terra. E desgraça pouco é bobagem, né? Ele se enche de enfermidades. Ali mostra uma realidade humana de Jó, quando mostra assim, que Jó parece que está reclamando da existência. Mas aqui a gente percebe algo grandioso. Jó não blasfema a presença de Deus, a ação de Deus. Isso para ensinar para mim, para você, que a gente, por mais que possa ser difícil a nossa vida, não se afaste de Deus. Por mais que possa ser difícil a nossa situação, por mais noites escuras que a gente possa ter, não blasfeme o nome de Deus. Confie, tenha Deus consigo, e tudo será novo na tua existência. Essa é a primeira parte. A segunda parte já está ali em São Paulo, quando São Paulo fala para a comunidade uma ação importante.
Eu preciso, né? Pregar o evangelho para mim não é emprego, mas é missão. Eu tenho que ser evangelho para o outro. Falar de Deus ao outro é ser presença, é ser alegria, é ser luz. Então logo, Deus me ensina a confiar nele e ser luz, ser alegria de Deus. Quem tem Deus em primeiro lugar é a alegria que domina. Então, aquele que é chamado a fazer uma experiência com Jesus, tem que trazer alegria ao coração. E essa alegria transforma a nossa vida e tudo que está ao nosso redor. Então, já tem dois apontamentos de cura ali apresentado. Né? O Senhor nos quer felizes. Aí vem o texto do Evangelho que nos ajuda a meditar. É interessante esse texto, porque se você participou da missa domingo passado, você viu que Jesus entrou numa sinagoga ali em Cafarnaum. É esse lugar onde ele está. Ali tinha um demônio, e o demônio é um bicho safado. Né? Ele não assume as suas realidades. Ele não fala, eu sei quem tu és o santo de Deus. Ele já fala, nós sabemos quem tu és, porque ele abarca todas as realidades e pessoas para ele. E Jesus fala muito mais forte do que esse nós, cala-te, sai dele. E coitadinho do homem que estava endemoniado, né? Porque o demônio o chacoalhou, deu um grito, coitado, usou a voz do coitado, deve ter até perdido, né, machucado a corda vocal, coitadinho, pelo berro do demônio, jogou ele no chão e saiu. E as coisas voltam ao normal, então todos voltam à vida. Quando a gente fala no texto bíblico de demônios e enfermidades, tem uma esfera física, mas também uma dimensão espiritual. Nós também, o que é o demônio, o que é a febre, a doença? É aprisionamento. Então a pessoa deixa de ser livre e fica presa naquela realidade. Vocês viram que terminou toda a liturgia sinagogal? Eles vão chamar Jesus. Não é Pedro que chama, é a comunidade apostólica que chama. Não sei por que Pedro não quis chamar, mas a sogra de Pedro está doente. Ah, essa está com febre. E Pedro não falou nada, né? Mas foram os apóstolos, né? Chegaram, ó, ela está doente. E o que Jesus fez? Foi até lá. Embora pareça tão distante, Cafarnaum é uma cidade pequena, é um bairro pequeno. O nosso bairro, Vila Oliveira, aqui é maior do que Cafarnaum. Né? A Cafarnaum antiga é maior. A sinagoga, a diferença, a questão de distância da sinagoga onde Jesus estava para a casa de Pedro, é como daqui na esquina. É muito perto. É sair de um lugar e estar no outro. Depois a gente observa outra situação. Dali da casa de Pedro você vê o mar da Galileia. Né? Praticamente está mais a fundo, dá para ver ainda um pouquinho por um ângulo, dá para ver o mar da Galileia. Por isso que ele está na região da Galileia. E ali vem um sinal importante. Jesus entrando, vendo aquela realidade, ele toca, ele estende a mão e segura a mão daquela mulher. Logo ela coloca a mão na mão do seu Senhor. E a febre passa por uma palavra. Interessante aqui saber, Jesus falava 4 idiomas, né? Falava a sua língua, a língua natal, a língua mãe, que era o aramaico. Depois falava o hebraico, língua de conhecimento, língua do estudo, a língua de diálogo. Falava o latim, a língua do governo, e falava o grego, a língua do comércio. Quantas línguas você fala? Né? Jesus falava 4. Eu fiquei pensando nisso, sabe por que eu falo assim? Porque eu ia ficar assim, qual a língua que você fala? Ah, talvez fala a língua de trapo, né? Ou aquela língua que fala mais que a boca, né? Não, qual é a língua que você fala? Né? Qual é a língua que você fala? Jesus fala uma língua direta com aquela mulher. Ele falando em grego com ela, ele não está falando vou escolher uma língua para falar com a mulher que eu sou importante. Não. Ele falou daquilo que ela sabia. Porque quem estava em Cafarnaum é uma cidade, é um bairro, vamos dizer assim, uma cidade naquela época de trânsito. Então as pessoas ou falam a língua do comércio ou não falam. Então ele fala daquilo que ela sabia. E usa um verbo que traduzido por aramaico tem sentido. Ele fala em grego com ela, né? Eigero. Eigero significa em português, né? Basicamente, levanta, né? É como se falasse em aramaico, talita cum, menininha, levanta,
né? Cum quer dizer levantar. Agora, traduz eigro para o aramaico, você vai sair mais profundo do que cum. Vai dizer ressuscita. E é interessante essa frase, ressuscitar é trazer vida, devolver a vida àquele que está morto, àquele que está aprisionado. Deus também fala para a gente, ressuscita, tenha vida, seja luz. Olha que expressão forte. Seja você luz, então saia dessa enfermidade. Quais são as enfermidades que te impedem de ser feliz? Quais são as realidades que te impedem, né, de viver feliz e de ser a alegria de Deus para o outro? Quais são as escravidões, os demônios que nos aprisionam e não nos deixam livres para esse tempo? Essa é a questão. Por isso que quando Jesus pega na mão dela e fala, levanta, quer dizer, ressuscita. A gente também não faz assim na vida? Quando as pessoas estão doentes, estão tristes, estão depressivas, ou mesmo vivendo realidades difíceis como a morte, o que a gente fala para as pessoas? Não? Os pais falam aos filhos, quando vê alguma coisa, uma situação difícil, o que fala? Acorda! Não é assim que a gente fala? Acorda, olha, tenha vida, coragem, levanta daí, né? Até os mais corajosos dizem, fica tranquilo, eu estou aqui, como se você fosse a melhor pessoa do mundo, né? Eu estou aqui, coragem, né? É interessante o fato, a gente usa essa expressão, Jesus Cristo trouxe vida para aquela mulher, logo, Ele nos ensina que nós também devemos de trazer vida para as pessoas que estão ao nosso lado. Essa é a graça que Deus nos dá. Veja, olhando para esse gesto das mãos, me lembra Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa, antes de fundar a Ordem da Caridade, ela foi freira. Mas para ser freira, ela precisou pedir para sua mãe e para o seu pai. Ela chegou um dia para a mãe e falou, olha, eu quero ser freira. Eu quero ser uma religiosa, uma consagrada a Deus, dar a minha vida a Deus. Porque ela enxergava Jesus nos outros. Ela olhava na rua, ela não via só o andarilho caído no chão, ela via o rosto de Jesus abandonado. E ela sentiu aquele que foi o chamado da vocação dessa mulher. E ela falou para a mãe, eu quero ser religiosa. O que a mãe dela disse para ela? Falou assim, você quer ser consagrada? Pega as tuas mãozinhas, segura a mão do teu Senhor, então coloca a mão na mão do teu Senhor e não solte jamais. Não solte jamais. Veja que interessante. Quando Teresa, que o nome dela antes de ser Teresa, era o nome civil, Teresa nome religioso, mas quando ela coloca a mão nas mãos do seu Senhor, ela muda a vida dela e muda a vida da humanidade. Porque ela confiou em Deus e foi luz. Ela não era santa antes. Ela nem sabia que ia ser santa na vida, porque precisou morrer primeiro para ser santa, né? Para ser levada aos altares. Ela sabia que ela era humana e que ela sabia que existia amor. E ai dela se ela não vivesse a existência desse amor. O amor que cura, o amor que transforma, o amor que traz a vida, o amor que diz, levanta, você não está aí sozinho não, eu estou aqui. Né? Aquele amor de ressuscitar. Jesus trouxe vida, e aquele que recebe a vida de Cristo, o que faz? Começa a servir aos irmãos. Olha que coisa linda. Por isso, meus irmãos, se alguma coisa difícil está acontecendo na tua vida, lembra disso, põe tua mão na mão do teu Senhor. Tem até uma musiquinha que ontem, rezando a missa com a comunidade, eu falei, eu não sei cantar. Mas à noite eu estudei essa música para tentar cantar. Eu não sei cantar. Mas vocês vão ver que interessante, porque é uma ação tão simples, que se você se entrega, que é aquela dimensão, fazer essa experiência, se você mostra a sua enfermidade para Jesus, vê a mão dele e coloca a sua mão na mão dele, você é curado. Você é curada. Você é liberto. Você é liberta. E diz assim,
Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor da Galileia. Por que Galileia? Porque lá é Cafarnaum. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor, que acalma o mar. O mar, na dimensão bíblica, é inferno, morte. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Veja que interessante. O que pode acalmar o mar da tua vida? Jesus. O que pode te trazer alegria ao coração? Jesus. O que pode fazer você uma pessoa nova, cheia de vida e de luz? Jesus. Por isso que se a gente não colocar a nossa mão na mão do Senhor, nós não seremos curados. Digo uma coisa para vocês, meus irmãos. A pior enfermidade da humanidade não é a física e nem a espiritual. A gente pode tentar elencar a pior doença do mundo. E a gente vive uma pandemia, não vive? Todo mundo fala que essa é a pior doença do mundo. Ela não é a pior doença do mundo. A pior doença do mundo é a ausência de Deus. É se afastar de Deus. É não ter a alegria de colocar a sua mão na mão do teu Senhor. Todas as enfermidades, chega uma hora que tem cura. Se não tem cura, tem pelo menos um paliativo. Como os médicos falam, um conforto, qualidade de vida. A parte emocional, as doenças emocionais, também tem cura. E se as que não têm cura ainda, elas pelo menos os grandes profissionais nos dão um paliativo, um conforto, uma melhora de vida, uma qualidade de vida. A única enfermidade que não tem cura é a ausência de Deus, é se afastar de Deus. Você quer mudar a humanidade? Põe tuas mãos na mão do teu Senhor. Acalma esse mar, que muitas das vezes é turbulento dentro da tua vida. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu tenho tantas preocupações, essa é a turbulência. Eu olho para o mundo, vejo tanta coisa difícil, essa é a turbulência. Como é que eu vou fazer para me livrar de tudo isso? Põe tuas mãos na mão do teu Senhor, lá da Galileia. Jesus Nazareno, Nazaré fica na Galileia. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor, que acalma esse mar. Ele cuida de você dia e noite e dia. Ele não para de cuidar, porque te ama, porque tu és dele, precioso aos olhos do Senhor. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor, acalma o mar, e tudo se faz novo. Aquela mulher estava com o mar agitado, febre, presa. Jesus pegou nas mãos dela, ela se deixou tocar e teve vida. Toca no Senhor e tenha vida. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor, que acalma este mar. Né? E você será uma pessoa renovada, cheia de vida, cheia de paz, cheia de cura, e vai também poder curar com esta realidade que é Cristo, o teu irmão. Por isso que Jesus, se você olhar no final, ele diz que o que aconteceu com Jesus? Jesus foi rezar. Você rezou hoje? Ele rezou de madrugada. Será que eu tenho coragem de acordar de madrugada para rezar? Às vezes a vida é tão difícil,
que não dá para rezar, né? A gente foge até mesmo da oração pelo medo. Põe tuas mãos, como Teresa de Calcutá, na mão do teu Senhor. Vai acalmar o mar. Por isso que hoje, basicamente, o dia todo, eu estou dirigindo o carro, indo para uma igreja ou outra, indo para o mosteiro, voltando, olhando para as realidades da vida. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor da Galileia, Antônio. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor, está difícil? Ele acalma o mar. Mas acredite, tudo será novo na tua vida. Por isso que a gente, só para vocês me ajudarem, só um pouquinho, para eu ficar feliz, né? Ou seja, eu também preciso de cura. E quando a gente reza junto, Santo Agostinho diz que quem canta, reza 2 vezes. Então rezem também por mim. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Que lindo! Põe tuas mãos e Deus vai fazer maravilhas aos teus olhos. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre